onde temos uma entrevista que você vai acompanhar agora, onde eu conversei com o professor pesquisador Carlos Cruciol e ele traz informações sobre o uso do pó de rocha e o seu posicionamento, a sua visão como pesquisador e os resultados obtidos e de que forma esses resultados foram obtidos. Eu vou fazer um bate-papo com o professor Carlos Cruciol, ele é professor na Unesp em Botucatu e claro que nós vamos falar de o uso de rochagem para grandes culturas, porque algumas situações é quando eu faço em pequenos talhões, em experimentos, em áreas pequenas. Professor, tem viabilidade, tem resultados que trazem credibilidade? Pergunta difícil, hein? Mas eu acredito que sim, né? Eu tenho o relato de um grande agricultor da região de Mineiros que hoje ele faz 17 mil hectares de rochagem, de pó de rocha. De pó de basalto. Nós fizemos um primeiro projeto numa demanda de alguns agricultores da região de Lençóis Paulista que estavam começando a usar pó de basalto e eles vinham observando um aumento de produtividade, mas sem muito embasamento técnico científico. Então eles me procuraram, né? E nós começamos uma tese de doutorado de uma aluna que acabou sendo premiada na Inglaterra, teve um congresso de sustentabilidade na Grã-Bretanha, onde envolvia várias áreas, vários segmentos da economia, reciclagem de resíduo hospitalar, de computador, enfim. E ela ganhou como o segundo melhor trabalho desse evento de sustentabilidade na Grã-Bretanha. E aquilo deu uma repercussão muito grande, saiu no Brasil em mais de 30 sites, né? E o que nós fizemos, né? Os agricultores não tinham muito critério e não sabiam se realmente o que eles estavam observando era verdadeiro. Então nós montamos essa tese de doutorado e nós tivemos, para nossa surpresa, eu já vou falar de antemão, eu era cético, eu acreditava que não daria resultado, porque o meu entender, o pó de basalto ele tem baixa solubilidade dos nutrientes, então os teores são muito pequenos e eu imaginava que aquilo não daria resultado. Porém, num primeiro momento eu até questionei, né, a pesquisa se a gente deveria montar ou não, porque eu já estava com pré-conceito e não com conceito. Mas depois eu me posicionei, né, na posição de pesquisador, então sem viés, nem para um lado nem para o outro. E aí nós montamos um projeto que nos surpreendeu, né? Então em 8 áreas colhidas com cana, nós chegamos a ter área de 42 toneladas a mais. Ótimo, para quem às vezes me liga perguntando sobre a função nessa ou naquela área. Então, para cana, nós já temos aqui, ó. Então, em todas as áreas nós tivemos algum ganho, mas estatisticamente, né, seguindo os critérios científicos, das 8 áreas, em 6 áreas nós tivemos aumento de produtividade. Estatisticamente falando, então, dentro da metodologia científica, um percentual importante. Importante. Nós tivemos 75% das áreas com resultado positivo. Esse resultado positivo variando de 6 toneladas até 42 toneladas de cana por hectare de ganho. Essas áreas nós não usamos o pó de basalto como substituto de alguma tecnologia. Essas áreas elas foram adubadas igual o agricultor faz convencionalmente, com calagem, gessagem, NPK, e nós colocamos um plus que foi um a mais, que foi o pó de basalto. Então, no nosso entender, né, deu um aumento, porque muitos agricultores me perguntam, mandam e-mail ou mandam mensagem no celular, eu posso substituir isso por pelo calcário? Não, nós não temos ainda critério para... Nosso grupo não tem critério para falar sobre isso. O que a gente está entendendo é que eu potencializo a produção e de uma forma economicamente viáveis os nossos resultados. Porém, pelas análises tradicionais, que seriam as análises de fertilidade do solo, de nutrição de planta, não explicavam esses aumentos. E aí nós entendemos que a gente precisaria de ampliar a área de conhecimento para explicar os resultados. Nós fomos para a área de mineralogia, que ajudou a explicar uma parte dos resultados, e depois nós fomos para a Inglaterra, para a Universidade de Newcastle,
na Inglaterra, onde existe um grupo muito conceituado cientificamente que trabalha com essa linha de pesquisa. Eles é um grupo de geomicrobiologista e lá nós vamos fazer as análises de microbiologia. E lá começou a apontar por que a gente estava tendo o resultado. Uma vez que aonde nós aplicamos esse material, nós não tivemos um aumento de fertilidade do solo. Até uma pequena redução. Então não dava para explicar na fertilidade do solo. Então, não é a fertilidade o resultado. O que a gente tem lido, agora a gente está, vamos dizer assim, com um conceito um pouco melhor, esse efeito na fertilidade ele vai acontecer com um tempo maior, não num prazo de 2 anos. Porém, no primeiro ano, aonde que a gente está encontrando as aplicações? Na ativação dos micro-organismos do solo. Então a gente pode dizer assim que haveria uma conversação, haveria um relacionamento. Ele funcionou, a tecnologia, o pó de basalto, ele funcionou como um ativador da microbiota do solo. Que microbiota é essa? Os dados eles estão apontando, nós aumentamos a atividade dos micro-organismos do ciclo do fósforo, solubilizadores de fósforo. Né? Teve uma área que teve um aumento considerável do teor de fósforo, mas apenas uma área, então ainda é um estudo ainda. Ativou os micro-organismos do ciclo do nitrogênio e ativou os micro-organismos promotores de crescimento. É aí que a gente está se apegando mais. Os micro-organismos promotores de crescimento, eles ativam a síntese de hormônio na planta. Por exemplo, a auxina, que faz um alongamento celular. E nesse caso em específico, para a cana, é fundamental. Nós tivemos um aumento de altura de planta, nós tivemos aumento do número de entrinós nas plantas e do comprimento desses entrinós, ou seja, ocorreu um alongamento maior. E da espessura desse colmo ali, houve alguma alteração? Em algumas áreas nós tivemos um diâmetro de colmo maior. Então é uma linha nova, né? Na verdade nós estamos quase quebrando uma barreira, porque esse é um tema extremamente controverso na academia, né? E também no meio produtivo. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, sem paixões e se posicionar como pesquisador. Às vezes a gente precisa de desenvolver novas metodologias para entender o que está acontecendo. Nós começamos agora um projeto grande com grãos, onde a gente faz um manejo convencional comparado com um manejo alternativo. O restante dos manejos, nós não estamos aqui... a nossa pesquisa não envolve comparar a agricultura orgânica com a agricultura convencional, não é nada disso. Nós não estamos nisso. Nós fazemos todo o manejo de pragas convencional, de plantas daninhas, de doença, tudo convencional. Nós estamos só querendo entender como que esse produto, essa tecnologia, esse insumo, ele pode fazer a planta, em alguns aspectos, a produzir mais. Então nós estamos hoje com uma linha de pesquisa grande, né? E nós estamos envolvendo gente do exterior, que são referências em cada assunto, para nos auxiliar num projeto multidisciplinar, um projeto temático, e tentar entender quando isso tem dado resultado, por que dá resultado. Por outro lado, também o seguinte, fica uma pergunta: por que em certas situações ele não dá resultado? Então, a gente precisa de achar as explicações, e aí a gente precisa de ciência de ponta para tentar explicar isso. E isso que o professor está colocando é também o posicionamento do sucesso no campo. Nós não estamos para defender A ou B, mas nós abrimos o espaço para as manifestações. Então, no Sucesso no Campo, muita gente nos procura porque já tem reportagens de 10 anos com métodos alternativos. Nós não estamos dizendo nem que aquele método é o que vai aumentar a produtividade e nem que o método químico está errado. Nós estamos abrindo para essa e nós fazemos perguntas para pessoas como o professor Cruciol, justamente para tentar alimentar o produtor de informação. Você falou aqui, vamos continuar ali na linha da cana. Então eu tenho uma cultura que não é do ciclo rápido como a soja e o milho. Porque há aqueles, como você falou, que dentro da academia, entre os produtores radicais, que falam que não funciona e tudo, eu escuto, respeito todos.
E também aí eu vou começar a questionar. Então, e o professor Bizão, ele ainda fala de um trabalho que vai sendo feito, que com o tempo vai trazendo um novo benefício ao solo. Né? E você falou aí dessa ativação da microbiota. Nessa ativação da microbiota, eu posso entender também uma melhoria em descompactação de solo, em absorção de recursos de chuva. Eu posso ter esses benefícios? Olha, a nossa pesquisa, nós não temos essas respostas. Como eu te falei, a gente não quer preconceituar, nós queremos conceituar. Para conceituar, a gente precisa de pesquisa séria e de ponta. Mas nesse projeto agora de grãos, envolvendo grãos e integração lavoura-pecuária, nós vamos avaliar toda a parte, quando eu adiciono esse tipo de insumo, se existe um maior sequestro de carbono, se eu melhoro a matéria orgânica do solo, se eu reduzo a emissão de gases de efeito estufa, se a gente aumenta o armazenamento e a descompactação do solo, ou seja, a parte física do solo também ela é melhorada. Então, esse novo projeto, ele vai envolver diferentes áreas da agronomia para tentar entender, né? Porque a pergunta que ainda tem na minha cabeça como que deu 42 toneladas num dos experimentos, foram 4 áreas, né? Cada área tinha 12 repetições, a gente precisaria desse número de repetições para a gente, cientificamente, a gente precisa ter um número mínimo que a gente chama de grau, em estatística, de grau de liberdade, para ter precisão estatística, para falar isso realmente é isso. Então, nós tínhamos uma situação que a gente não tinha o pó de basalto e uma situação com o pó de basalto. Essa área recebeu tudo igual, apenas o pó de basalto a mais. E essa área, cada área dessa, em diferentes solos na região de Lençóis Paulista, nós tínhamos 12 repetições para o pó de basalto, 12 repetições para a área convencional. Bom, a pergunta que fica é o seguinte: como que aumentou até 40 toneladas, próximo de 40 toneladas, 42 toneladas, se a fertilidade do solo não aumentou tanto? Até piorou, reduziu um pouquinho a fertilidade do solo. Da onde que vem essa explicação? Bom, a gente tem algumas suposições. A gente se posiciona às vezes como São Tomé, né? Eu só acredito vendo, né? Mas, e essa é uma das funções do pesquisador? Mas também a gente entende que, no caso desse pó de basalto que nós aplicamos, ele tinha a tabela periódica quase inteira lá. E o que a gente tem que entender é que nem todos os nutrientes que é considerado para a planta são os mesmos da microbiota do solo. Eu vou te dar um exemplo. Até então, até recentemente, o níquel não era considerado um nutriente para a planta. Como que descobriram que o níquel era essencial? Depois de cultivar uma planta, se eu não me engano, por 3 ou 4 ciclos, sem níquel, para limpar totalmente a semente e não ter níquel nenhum, e aí depois eles cultivaram e aplicaram o níquel, a planta respondeu. Por quê? Porque o que ela precisa de alguns nutrientes, alguns elementos que ainda não são considerados nutrientes, pode ser que o que ela precisa é muito pouco. Onde chega naqueles micro. Isso. E aí, quando eu aplico num pó de basalto, por exemplo, eu estou ofertando uma série de elementos que ainda a ciência pode não ter descoberto ainda que ele é imprescindível para a planta. Eu poderia dizer que quando eu aplico esse pó de basalto, eu estou levando, como você falou, a tabela periódica quase completa, e que lá na minha aplicação convencional eu não me dou o trabalho de aplicá-los, porque é muito pouquinho que a planta precisa, mas ela precisa. E pode ser para a planta e pode ser, na verdade, para os micro-organismos do solo. E eles que vão interagir com a planta. Então, os resultados na Inglaterra vêm indicando que aumentou a atividade, levemente a atividade dos micro-organismos do ciclo do fósforo, aumentou um pouquinho a atividade dos micro-organismos do ciclo do nitrogênio e aumentou a atividade dos micro-organismos promotores de crescimento, aqueles micro-organismos que estão andando dentro da planta e estão ativando a planta, né? Isso daqui ainda tem um mundo para ser desvendado, né? E também entender por que situações não dá resultado. Então, começar a criar critérios técnicos
para posicionar melhor para o agricultor, porque sempre vai dar resultado? Não, nós tivemos 2 áreas que não deram resultado. Em 2 colheitas não deram resultado, mas outras 6 deram resultado. Por que que deu bastante resultado, né? Um resultado expressivo? Teve hora, teve momentos, né? Teve áreas e teve situações de não dar resultado nenhum. Então agora precisa descobrir o que que neutralizou essa ativação. Com certeza. Então, nós precisamos de ciência de ponta, multidisciplinar, né? Sem paixões, né? Eu falo assim, ó, sempre sem paixões. Por quê? Porque até eu não acreditava nisso daí, entendendo? E ainda hoje eu entendo que dá resultado, eu não sei o porquê que dá resultado. E nós precisamos de dar os porquês. Os porquês, por que que é importante? Porque com os porquês eu consigo posicionar e recomendar melhor para o agricultor. E ele fazer melhor uso do recurso dele, do recurso econômico dele, do dinheiro dele, entendendo? Nessa área vai dar resultado? Não, o senhor não aplica isso daqui e o senhor tem que usar um outro tipo de rocha para dar resultado. Nessa área você vai usar um outro tipo de rocha. Criar esses critérios para posicionar e ajudar o agricultor, isso é fundamental. Senão fica tudo rotulado. Não, aplica que dá. E nem sempre isso pode dar. Então, para a gente encerrar, porque o assunto a gente poderia ficar aqui uma tarde inteira conversando, que teríamos papo para isso. Tecnologia na hora de definir, porque às vezes a gente sabe que algumas pessoas têm um conceito assim de que eu vou usar pó de rocha, eu vou lá no britador e vou pegar o rejeito e vou chegar e jogar de qualquer modo. Essa tecnologia, essa metodologia, ela exige profissionalismo para fazer o uso. Olha, hoje existe uma lei de remineralizadores, né, no MAPA, no Ministério da Agricultura, né? Existem alguns critérios, né, para ser considerado um remineralizador. A definição de aplicar a rocha, que tipo de rocha, ela passa muito pelo conhecimento de geologia, de gênese, de mineralogia. E a gente precisa de um outro profissional. Então, como isso não é minha especialidade, o que eu fiz? Eu me aliei a pesquisadores dessa área. Como não é minha especialidade microbiologia, eu me associei ao pessoal da microbiologia, aos pesquisadores da microbiologia. Porque é a partir dessa situação que realmente eu vou criar critérios para adicionar uma rocha ou não. O que acontece é o seguinte, a minha preocupação é isso não virar um modismo e achar que qualquer rocha vai dar resultado. Não. Existe tudo na vida, a gente pode não saber todos os porquês, mas tudo na vida tem um porquê, né? Então, criar esses critérios para a gente responder esses porquê e o agricultor não entrar numa onda, né, num modismo e depois não colher resultado nenhum. Como todo assunto novo, vai aparecer um picareta querendo vender lote na lua. Com certeza. A gente já teve relatos, né, alguns agricultores entrando em contato, uma jazida vendendo como se fosse pedriscos, né? E a gente entende que depende do tipo de rocha, você tem que estar ela finamente moída. Que ainda tem essa questão da granulometria também para fazer o efeito que espera. Isso, dependendo do tipo de rocha, a granulometria não tem que ser extremamente fina, mas dependendo do tipo de rocha, ela tem que ser fina para funcionar. E aí, bom, a gente já queria ter encerrado e continua ainda. E aí eu tenho que saber se o sistema radicular dessa planta tem a capacidade de extrair esses nutrientes naquela granulometria. Na verdade, isso daí tem que ser solubilizado, isso daí tem que virar a nível de átomo, molecular, né? Quem vai fazer a maior parte disso daí vai ser a microbiota. O grande sinalizador da microbiota é a planta. É aí que nós vamos saber se está funcionando ou não. O remineralizador, ele ativa um pouco a microbiota, né? A planta pode se beneficiar de algumas coisas dele, porque ela exuda ácidos para solubilizar alguns nutrientes, mas ela vai ser o grande sinalizador da microbiota, e a microbiota tendo os elementos que ela precisa, você pode ter uma maior diversidade e uma maior atividade dessa microbiota. E aí vira um ciclo, esse ciclo ele vai se fechando, ele vai se retroalimentando, né? E nesse ciclo aí, nesse efeito de uma bola de neve, com essa microbiota, eu posso ativar também aqueles inimigos naturais de nematóides, de outras pragas de solo? Sim,
1% dos micro-organismos, né, provocam doença nas plantas. Apenas 1% que está, né? E mais ou menos uns 10% dos nematóides, de todos os nematóides que existem dentro do solo, apenas 10%, mais ou menos 10% é que provoca algum malefício para as plantas. Parece que o universo ele conspira a favor. Quando você faz algumas coisas, alguns manejos mais coerentes, e não a monocultura, não a né, a redução da diversidade, parece que desenvolve os micro-organismos que controlam os maléficos, né? Parece que o universo conspira a favor. Alguns relatos que a gente ouve, né, de alguns agricultores que já têm usado, é que eles têm reduzido a utilização, não acabado totalmente com a utilização de inseticidas, de fungicidas, mas que tem reduzido e a planta tem se manifestado com mais tempo de tolerância a essas doenças, a essas pragas, enfim.